Bom dia a você que nos acompanha nas manhãs de sexta-feira aqui na nossa devocional Não Temas. Que Deus abençoe a sua vida graciosamente, poderosamente, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento e partir aqui para a nossa devocional desse dia. Senhor amado, muito obrigado pelo teu cuidado para conosco. A noite passou, o dia chegou e o Senhor guardou a nossa vida, nos ajudou, ó Pai, nos abençoou. E assim, ó Deus, se hoje pela manhã levantamos, te pedimos que o Senhor agora nos abençoe com a tua presença, com a tua palavra, nos ajude, ó Deus, pelo teu Espírito, nas decisões que vamos tomar, nas questões do dia, para que assim vivamos a tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a tua palavra e que assim sejamos consolados, edificados, abençoados, ó Deus, nesta manhã, por esta bendita e santa palavra do Senhor, deixada a nós, ó Deus, para que assim meditássemos nela. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nosso texto de hoje se encontra aqui em 1 Samuel ainda, né? Vimos a semana passada aí que Davi disse: não temas ao filho do sacerdote, né? Abiatar, que foi ali pedir socorro ou foi ali se refugiar em Davi, e Davi então cuidou dele até a sua morte, né? Ou melhor, até a morte de Davi, né? Pois depois que Salomão assumiu o trono, Abiatar então teve ali uma decisão errada, né? De apoiar Adonias e não Salomão. Mas no capítulo 23 agora de 1 Samuel, no verso de número 17, nós vemos agora Jonatas, né, o filho de Saul, dizendo a Davi. Jonatas dizendo a Davi, veja, capítulo 23 de 1 Samuel, versículo de número 17. Ele disse assim: e lhe disse, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Nós temos aqui algo maravilhoso, bonito e bíblico quando nós olhamos também para o Novo Testamento e o que Deus, ou melhor, o que Jesus e também o que os apóstolos nos ensinam sobre o que está implícito aqui nesse texto. Se você lembrar a história destes dois, né, de Jonatas e Saul, Jonatas vem a conhecer Davi, bem depois, né, daquilo que Davi faz. Davi, depois que é ungido ali no capítulo 15, no capítulo 17 ele vence Golias e começa agora a trabalhar para Saul como general de exército. E ali, naquele momento, então, quando Davi começa a participar da casa de Saul, Jonatas, que é o filho primogênito, então conhece Davi. Porém, no início do ministério de Saul, Jonatas se desponta, né? Jonatas também mostra ali a sua coragem, a sua ousadia, bem antes de Davi. E, como toda a monarquia, né, há também a questão da dinastia, ou seja, quando um rei morre, quem assume é o seu filho. Então, Jonatas seria o próximo rei. Mas Jonatas reconhece que Davi é muito melhor do que ele. E Jonatas tem uma amizade profunda por Davi. Alguns entendem errado aquele texto quando diz que
Davi amava a Jonatas mais do que o amor de mulheres, e pensam que ali é um texto de base para o homossexualismo. De forma nenhuma. Ali nós vemos uma espiritualidade muito interessante, aonde Jonatas é um amigo de Davi. Jonatas, ele reconhece que Davi é abençoado por Deus, e nesse sentido ele diz essas palavras aqui antes deles se despedirem e não se verem mais, porque a perseguição de Saul é tão grande que Jonatas e Davi não vão se ver mais. Aqui vai ser o último momento, né? Tanto é que o texto no versículo 18 diz que ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para a sua casa. Então nós temos algo que nos impressiona pelas falas de Jonatas aqui nesse texto. Tem duas questões aqui que Jonatas coloca para Davi. Primeiro, ele disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. E de fato, isso se cumpriu. A mão de Saul nunca foi colocada sobre Davi. Em todo momento, nós vemos que Deus não permitiu. Se você voltar um pouco o texto, no capítulo 23 ainda, no verso 14, diz assim: permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Deus nunca deixou que Saul colocasse as mãos em Davi. Davi era o protegido de Deus, e Davi era o homem que Deus amava e que Deus tinha escolhido para reinar em Israel. Então, não é só uma profecia que nós temos aqui que Jonatas acertou, vamos dizer assim, né? Aonde ele diz que a mão do seu pai não o achará, né? Não é só uma profecia que se cumpriu, mas Jonatas está dizendo isso por amor. Jonatas está dizendo isso porque reconhece que Davi é melhor do que ele, e ele não tem problema nenhum com isso. Pelo contrário, Jonatas deseja que Davi reine em Israel. Que essa é a segunda parte, ou a sequência do texto, né? Ele diz: e tu reinarás sobre Israel, porém tu reinarás sobre Israel. Meu pai não vai colocar a mão de você, você vai reinar em Israel. E nós sabemos pela história que Davi foi o melhor rei de Israel, né? Davi reinou, não foi Jonatas. Jonatas seria o sucessor de Saul, mas não foi, né? E Davi que reinou em seu lugar, né? E nessas falas então fica parecendo que Jonatas era um profeta, mas isso de forma nenhuma está acontecendo aqui. Jonatas não era um profeta, mas ele reconhecia como Davi era capacitado e poderia estar no seu lugar. Por que não uma profecia? Porque na sequência do texto ele diz assim: e eu serei contigo o segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. E nós sabemos pela história de Jonatas que ele não foi o segundo de Davi, porque ele faleceu, né? No final do livro, ali no capítulo 28, ou melhor, 29 e 30, nós vemos ali uma batalha onde Saul está com seus filhos lutando ali, e naquela batalha
Saul morre, mas os seus filhos também. E ali então não se cumpre o que Saul está dizendo: eu vou ser o segundo nessa sucessão, você vai ser o primeiro e eu vou ser o segundo, Davi. Eu vou estar, é como se Jonatas dissesse: eu vou estar ao seu lado, mas não se cumpriu isso. A primeira parte sim, ele disse que Davi ia ser rei e realmente foi, mas na segunda não se cumpriu. Então nós temos aqui uma luta no capítulo 31, uma luta contra os filisteus, e ali então Saul e os seus filhos são mortos naquele dia. E não se cumpriu então a palavra de Jonatas quanto a ser o segundo. Não aconteceu isso. O que nós temos aqui para a nossa vida quando nós observamos este texto e observando aí a disposição de Jonatas com relação a Davi, dizendo: não temas, você será rei em Israel, a mão do meu pai não virá sobre você e eu vou ser o segundo, meu pai sabe muito bem disso. O que nós temos aqui nas questões espirituais para a nossa vida? Quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 1, nós temos também a figura de João Batista. E João, então, foi confundido com Cristo, e ali então ele disse: eu não sou o Cristo. E nesse momento, então, João era o precursor. João, como na parábola, ele é o amigo do noivo. João, ele é aquele que vai preparar o caminho para Cristo. João é aquele que não tem, diz que não tem autoridade ou nem de desatar as sandálias dos pés de Cristo. E quando ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ele é primo de Jesus, em algumas interpretações sobre a família de João. Nós vemos ali alguém que é muito próximo de Jesus e que na barriga de Isabel, sua mãe, se alegra quando Isabel se encontra com a Maria, que já está grávida do Espírito Santo, e João ali dá um pulo de alegria, e Isabel interpreta muito bem aquele momento e diz isso a Maria, que ele se alegrou quando viu ou ouviu a saudação de Maria. João não tem pretensão nenhuma de ser Cristo. João não desejou em nenhum momento essa autoridade ou essa premissa sobre a sua vida. Pelo contrário, ele desejava que Cristo viesse. E assim, João diz que ele cresça e eu diminua. Essa era o sentimento de João Batista ali com Cristo. E nós vemos essa mesma disposição de Jonatas. Jonatas tem a primazia, Jonatas tem o direito de ser o rei de Israel, porque ele é filho do rei, ele é filho de Saul. E normalmente, como nós vemos na história, os filhos assumem o lugar dos pais. Na história ali em Crônicas, nós vemos a história dos reis, e quando o rei morre, então o filho assume, assim como foi de Davi também. Quando ele morreu, Salomão, seu filho, assumiu. Então não haveria nenhum erro, nenhum mal de Jonatas ser o rei de Israel. Mas Jonatas está dizendo aqui: eu não vou ser rei, você vai ser o rei, e eu vou ser o segundo. E olha que coisa maravilhosa essa expressão de Jonatas para Davi.
E é exatamente isso que João Batista também tem com relação a Cristo. Cristo cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. E assim, então, nós temos esta primícia ou este princípio bíblico entre Jonatas e Davi, vendo também em vários momentos na doutrina bíblica ou na teologia, aonde aqueles que estão na frente assumem o lugar do outro que tem a primazia. Quando nós olhamos para o próprio Cristo ali em Filipenses capítulo 2, nós temos também o próprio Cristo dizendo: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não julgou por usurpação ser igual a Deus, né? Subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E Jesus também diz isso aos discípulos, quando em vários momentos ali no Evangelho, ele diz que ele veio para servir e não ser servido. Jesus nos deu este exemplo de que nós precisamos servir uns aos outros, que nós precisamos nos considerar segundos e não primeiros, né? Que nós devemos olhar para o outro como se fosse superior a nós, e é isso que Paulo também ensina em Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 4, olha o que ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Considerar cada um superiores a si mesmo. É isso que está acontecendo ali em Jonatas e Davi. Alguém que reconhece que o outro tem a primazia, ou estou servindo o outro, e é isso que há entre amor e carinho entre eles. É interessante também que ali naquele contexto de 1 Samuel 23, nós vemos eles, tanto Jonatas como Davi, fazendo ou reafirmando uma aliança. Uma aliança em que eles disseram que quem morresse, um cuidaria da família do outro. E assim aconteceu, pois Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 5, vai cuidar de Mefibosete, que é filho de Jonatas. E Davi, então, realmente cumpre essa promessa. E você vê isso também na Bíblia. Nós vemos quando João está preso, João Batista está preso, os discípulos de João são cuidados por Jesus. Jesus agora está com eles. André, né, e um dos discípulos de João Batista, agora está com Cristo. E assim Cristo assumiu, né, aquele momento, e Cristo agora está cuidando dos discípulos de João. E essa disposição está também em Paulo, quando quando começa a criar as igrejas por onde ele passa, e aqueles irmãos são cuidados por pessoas que Paulo ama e que Paulo chama de filhos. Timóteo, Tito, Barnabé, Silas. Paulo envia estes homens para cuidar das igrejas e dos amados irmãos pelo qual Paulo também ajudou a formar aquelas famílias, aquelas igrejas.
E então nós vemos aqui essa disposição de aliança também, né? Aonde aquele que tem a primazia, aquele que é considerado como superior, aquele que é servido, aquele que é amado, ele também tem os deveres de cuidar do outro, ou seja, aquilo que a própria Bíblia, através de Paulo, vai dizer, né, da mutualidade entre um e outro. A expressão uns aos outros se repete na Bíblia pelo menos umas 25 vezes, né? Que nós devemos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, né? Não devoreis uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, cuidai um dos outros. E isso nós temos entre Jonatas e Davi, mas temos também em toda a Bíblia esta expressão, né? Onde um cuida do outro por meio da aliança, por meio dessa unidade. Aqui em Jonatas e Davi há este amor mútuo de um para com o outro, e que que deve haver entre nós uns aos outros também deve acontecer este amor de cuidado uns dos outros, de servir uns aos outros, de considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. É isto que a palavra nos ensina. E assim, aquele sentimento de amor e genuíno, verdadeiro, que havia entre Jonatas e Davi, deve ser o que nós encontramos no meio da igreja entre irmãos. Assim nós devemos viver também, amando uns aos outros e considerando o outro, né, superiores a nós mesmos, e servindo-os de coração. Como isso é desafiador, como isso é difícil. E através da aliança nós temos esse compromisso também, de que não é só servir por servir, mas é servir sabendo que o nosso irmão, sabendo que o outro também cuidará de nós, assim como Davi cuidou da família de Jonatas naquela aliança que eles fizeram. Por meio da aliança em Cristo Jesus, nós temos essa mutualidade de uns cuidando dos outros, e assim nós então cumprimos a ordem bíblica de assim então auxiliarmos uns aos outros. Quero um exemplo diferente que foi rejeitado na Bíblia ou condenado na Bíblia. Nós vemos ali na terceira carta de João, 3 irmãos queridos, Caio, Diótrefes, Gaio, Diótrefes e Demétrios. E quando a Bíblia fala que de Diótrefes, diz que ele gosta de exercer a primazia, gosta de estar na frente, gosta de se aparecer, gosta gosta de fazer as coisas e se mostrar para todo mundo. E João está dizendo a Gaio ali: olha, avisa ele que eu vou fazer lembrado de todas as suas obras, das coisas erradas que ele anda fazendo. E ele vai dizer na carta lá: não imite o que é mal, mas somente o que é bom. Ou seja, Diótrefes é aquele irmão que não aprendeu a servir. Diótrefes é aquele irmão que sempre quer estar na frente, mas nunca quer servir, nunca quer ajudar ninguém. E é este um exemplo errado de o que é que nós não devemos fazer quando estamos na unidade do corpo de Cristo. Por isso, essa palavra de Jonatas aqui para Davi é a palavra também bíblica e a palavra de Paulo para cada um de nós, a palavra de Jesus para cada um de nós, de servir ao outro, de considerar o outro, assim como Cristo também deixou a sua glória para ser como um de nós. Nós também precisamos deixar nosso orgulho, a nossa soberba, aquilo que a gente acha
que tem a primazia para assumirmos o lugar de alguém que quer servir e não ser servido. Que Deus nos ajude, irmãos, porque a soberba, o orgulho, a prepotência, o achar que nós merecemos, tudo isso faz com que isso não se cumpra em nós. Quando falta amor, nós queremos ser servidos. Que Deus faça a nossa vontade, quando na verdade nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós que devemos nos humilhar, nós que devemos nos colocar como segundos, como Jonatas se colocou ali. Eu serei segundo, eu virei depois. E colocando sempre Cristo à frente, colocando sempre o nosso irmão à frente. E isso é desafiador. E nós precisamos sempre pedir ao Senhor: ajuda-me a me humilhar e me colocar como o segundo e não como o primeiro. Me ajuda a servir e não ser servido. Me ajuda a olhar ao outro como alguém que eu preciso cuidar e não como alguém que vai cuidar de mim. Esta disposição entre eles revela o amor cristão, revela o como nós precisamos entender melhor o que é ser cristão neste mundo. Que Deus te abençoe e que você lembre disso quando vê essa disposição entre Jonatas e Davi. Pense não só no seu amigo na igreja ou na família, uma pessoa querida no seu círculo de amizades ou de pessoas ao seu redor. Pense em como você tem vivido o amor cristão ao outro e fazendo a vontade de Deus em todo lugar que Ele te colocar. Sirva e Deus te honrará pelo seu serviço, pela sua humildade. Não fazendo isso esperando algo em troca, mas fazendo isso por amor ao Senhor. Fazendo isso porque você é servo de Deus e Deus ama aquele que faz com alegria. Que Deus te abençoe neste dia e que assim você desenvolva este amor cristão de uns para com os outros, tendo o outro, considerando o outro superior a si mesmo. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por esse tempo aqui. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor quebre o nosso coração, quebre o orgulho, quebre a soberba, quebre, ó Deus, o desejo de ser sempre o primeiro, mas, ó Pai, em nome de Jesus, que esta disposição de Jonatas, ó Deus, seja a disposição cristã do nosso coração, de olhar o outro e desejar ser o segundo, de olhar o outro e considerar, como Paulo diz, superior a nós mesmos, de fazer como João Batista, que ele cresça e eu diminua. Que seja o Senhor acima de nós, que seja o nosso irmão, que seja, ó Deus, aqueles que o Senhor colocou em nossas vidas, ó Pai, acima de nós. E assim sabemos, ó Pai, que também as nossas questões, aquilo que nós gostaríamos tanto de receber, ó Deus, também seja, ó Pai, a mutualidade ou o amor de uns para com os outros. Nós também, ó Deus, recebamos. Se assim, ó Deus, não acontecer, pelo menos, ó Pai, que a nossa parte seja cumprida. Ainda, ó Pai, que as pessoas ao nosso redor não façam o mesmo que nós fazemos, mas não é isso que nos move. O que nos move é o teu amor. Ó Deus, não importava ali para Jonatas se Saul estava fazendo o que ele fazia, mas o amor que motivava Jonatas a fazer por Davi aquilo que ninguém fez. Ó Deus, por isso ele não recebeu nada em troca. Na verdade, ele acabou morrendo, como a tua palavra diz, mas ele nunca deixou de amar Davi. E assim, ó Deus, nós também, mesmo não recebendo nada em troca,
nós venhamos a cumprir a nossa parte, obedecendo a Tua palavra, obedecendo as Tuas ordenanças, e que o Senhor cresça e que, ó Pai, os nossos irmãos sejam superiores a nós mesmos, e assim, ó Deus, nos ajuda nesse amor cristão. Em nome de Cristo Jesus, ajuda, Senhor, a cada um dos nossos queridos que têm sido desafiados no dia a dia a mostrar, a revelar, a viver este amor. Ajuda-os em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um bom dia na graça e na paz do Senhor. E se Deus permitir, na próxima sexta-feira estaremos de volta.